Oi gente, eu sou o pastor Lucinho e estou aqui com o desafio de responder suas perguntas. Eu já tenho algumas aqui em mão e nós já vamos começar direto então, ouvindo qual é a pergunta que o Guilherme tem pra gente hoje, mais um louco por resposta. Fala, Guilherme. E aí, pastor Lucinho, e aí galera, meu nome é Guilherme, eu sou de Carmópolis de Minas. Eu gostaria de saber como que a gente diferencia quando é Deus que está falando e quando é o homem. Infelizmente hoje é muito fácil a gente enganar as pessoas, às vezes através de palavras. As pessoas hoje têm curso para falar bem, você saber se você argumentar com a pessoa. E quando é a voz da carne, a voz do homem, e quando é a voz de Deus, quando que é a minha mente que está falando, quando é Deus que está falando no meu coração, e eu queria que você explicasse isso para a gente. Guilherme, obrigado pela sua pergunta. O meu desafio aqui, além de ser bíblico, é de ser rápido, porque eu tenho que falar muita coisa em pouco tempo, exatamente para tentar esclarecer você. Bem, quero ler o que está aqui em Mateus 7, a partir do verso 18, que diz assim: a árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim pode dar fruto bom. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo, assim pelos frutos os conhecereis. O que você abordou aí é algo muito sério. A voz do homem, a voz do diabo e a voz do próprio Deus. O filho reconhece a voz do seu pai. Quem tem o Espírito de Deus vai reconhecer o Espírito de Deus onde ele estiver e também vai poder reconhecer aquilo que não é o Espírito de Deus. Qual é a regra áurea? A única regra bíblica para a gente saber se uma coisa é de Deus ou não, se uma coisa vem do Espírito Santo ou não. É o texto que eu acabei de ler, de Mateus 7, 18. Árvore boa dá fruto bom, árvore ruim dá fruto ruim. Árvore nenhuma que não produz nada em frutífera não dá fruto nenhum. Então, você que tem essa dúvida no coração, muitas pessoas vão falar muitas coisas. A voz do homem é interessante, porque quando o homem fala, não produz muito além de uma emoção. Mas quando Deus fala, a gente não esquece. Quando Deus fala, é como se Ele tivesse imprimido as palavras dele no coração da gente. E quando Deus fala, principalmente, se cumpre. Então, você na verdade, Guilherme, não vai saber muitas vezes se é Deus que está falando ou não, imediatamente. Porque nós temos hoje, como você bem disse, pessoas que sabem falar bem. Então vai ter gente que vai chegar e vai falar tão bonito, assim diz o Senhor. Aí vai falar. O que você tem que fazer? Você tem que olhar os frutos. Aconteceu o que foi dito e você tem que olhar a Bíblia. Outro dia eu vi uma pessoa com a vida completamente fora dos padrões bíblicos, entregando profecia para todo mundo. Não precisava nem ouvir o que ela tinha para dizer, porque a vida do profeta já estava completamente fora do padrão que o Senhor estipulou. Não precisava nem de ver, deixa eu ver se vai dar resultado. Era uma pessoa que a vida dele já condenava o discurso dele. Então, eu e você temos que saber o seguinte: o fruto vai mostrar e a Bíblia vai mostrar. Agora tem um outro segredo, Guilherme. Nós vamos conhecendo a voz das pessoas que a gente ama pela intimidade. E com o tempo, você conhece a história de Samuel, que apesar de ter nascido na igreja e ter ficado a vida inteira dentro da igreja, ele era um adolescente dentro da igreja, uma criança que não conhecia a voz do Senhor. Mas os anos foram passando e a Bíblia diz que lá na frente Samuel já era íntimo do Senhor e conhecia a sua voz. Então, conhecer a voz de Deus também é um processo paulatino, é uma caminhada. Você vai lendo a sua Bíblia, você vai ouvindo os sermões, você vai buscando o Senhor. Chega uma hora que a pessoa abre a boca diante de você, você já diz assim: tem nada a ver. Esse espírito aí não é o espírito da Bíblia. Ela nem terminou de falar, mas por quê? Porque você já é íntimo da voz de Deus e você sabe que não é o Senhor que está falando ali. E o contrário também é verdade. Você vê alguém dizer ou falar, você já diz assim: meu Deus, olha que Deus está falando comigo. Outro dia, Deus falou comigo forte, através, sabe de quem? De uma pequena criança. Uma criança estava no colo da mamãe, aí a criança fez assim para o meu lado, aí eu peguei ela no colo e ela disse assim no meu ouvido: não pare de fazer o que você está fazendo. Agora, é normal uma criança de 4 aninhos falar isso?
Não é. Mas eu fiquei tão tocado, tão emocionado, que eu vi que foi o Senhor que usou aquela vida. E infelizmente já vi o contrário. Pessoas citando versículo igual metralhadora, gente cheia de impostação de voz, aleluia, e não se cumpriu o que a pessoa falou, a vida daquela pessoa caiu em descrédito. Então busque intimidade com Ele e olhe os frutos. Assim você vai saber a voz de quem está falando. Eu quero que você envie para mim aqui o seu vídeo, porque eu quero muito ter o prazer de tentar elucidar seu questionamento com a Bíblia, sempre com a Bíblia. Aqui o programa não se chama Achismo do Lucinho. O negócio aqui é loucos por respostas bíblicas, Bíblia. Então você vai se filmar e vai enviar o link para loucos@redesuper.com.br e eu vou aqui responder a sua dúvida.